Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje, prepare os seus lencinhos, porque o filme se chama O Trem Italiano da Felicidade. Ah, você nunca ouviu falar? É melhor você assistir esse filme, porque ele vai mexer com seus sentimentos, com seu coração. O Trem Italiano da Felicidade vai contar uma história da época de guerra. Vai falar de afeto, vai falar de falta de, e vai trazer muitas e muitas reflexões aí. Mas antes da gente começar a falar e fazer reflexões e visões espíritas e espirituais daquilo e blá blá blá, se você está aqui no canal Tatiana Benites, nesse momento, pega o seu dedinho e clica no like. Dá o seu like, clica no joinha. E se você ainda não se cadastrou no nosso canal, se inscreve no canal, clica ali no sininho e coloca que você quer receber as nossas notificações. Você vai receber todos os dias, porque todos os dias a gente tem programação. E daí você pode também acompanhar com a gente e apoiar aqui o nosso canal. Aproveita e deixa também um comentário, pode deixar uma carinha bonitinha ali pra gente, porque agora os comentários têm muito mais relevância. E daí a gente também consegue ser visto por outras pessoas também. E se você não está assistindo a gente pelo YouTube, Tatiana Benites, se você está vendo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, deixa seu like também por onde você estiver. E daí você vai no nosso canal também e deixa o like pra gente, se você puder e quiser. Quero muito que você faça parte da nossa corrente. Bom, já que a gente vai falar do Trem Italiano da Felicidade, eu preciso chamar o meu amigo Damião para falar pra gente a nossa ficha técnica desse baita filme. Damião. Olha, um baita filme mesmo, lindo demais. O Trem Italiano da Felicidade. Data de lançamento 20 de outubro de 2024, lançamento mundial. A diretora é Cristina Comencini. 1 hora e 45 minutos de duração, é um drama na Itália. No fim da década de 40, uma mulher toma a difícil decisão de mandar o seu filho para outra cidade. E lá, ele encontra uma vida nova, longe da pobreza. O filme, adaptação do livro Viola Ardoni, O Trem das Crianças, e mostra o duro cenário da Itália no pós-Segunda Guerra. A história retrata Amerigo Speranza, um garotinho que reside em Nápoles, cuja vida muda do avesso quando é enviado para o norte da Itália após a Segunda Guerra. A iniciativa é parte de um programa cujo objetivo é dar uma nova oportunidade às crianças no sul do país. Embora ficcional, o filme se baseia num fato histórico, verdadeiro, que ainda gera reflexões na Itália anos após os momentos turbulentos da Segunda Guerra. Está disponível na Netflix, não perca. A história é muito linda e triste ao mesmo tempo, né, Tati? Mas vale muito a pena! Agora a gente começa a fazer a nossa análise espiritual do filme. Ai, gente, é um filme que precisa de lencinhos, assim, pra gente assistir, porque vai mexer um pouco com o nosso coração. Pelo menos com o meu mexeu. Bom, eu não sou referência, vocês sabem que eu não sou referência, eu choro por qualquer coisa, né? Mas O Trem Italiano da Felicidade é um filme que se passa ali no momento da guerra, né, na Itália. E conta a história de um menininho. Ele fala um pouco, logo no começo, quem é esse menino, né, o que aconteceu com ele, né, como é que ele está nos dias atuais, mas fala de quando, e conta a história de quando ele era pequeno. Então a gente fica meio, até um momento do filme que a gente consegue juntar ali as peças, né, quem é quem, né, o que está acontecendo. Mas o filme fala da guerra.
e das escolhas, né, que os pais tiveram que fazer com os filhos. Cada guerra é diferente, cada batalha, né, é diferente. E, infelizmente, a gente ainda tem guerras, né, no nosso planeta. E infelizmente, essas escolhas continuam acontecendo ainda hoje, né? Dos pais deixarem seus filhos ou mandarem seus filhos para outras pessoas desconhecidas, né? Ou mandarem seus filhos se refugiarem em outros locais, para que eles não passem fome, para que eles não passem necessidade, e os pais passam essas necessidades, mas pelo menos os filhos têm a oportunidade de ter uma vida um pouco melhor. Então, esse filme fala sobre isso, sobre abrir mão do filho e fazer com que esse filho vá para um outro local. Então, nesse caso, as mães precisam escolher, claro, sobre protesto de algumas pessoas, falando que esses meninos não vão ser salvos, né, com pessoas que não acreditam que eles vão para um lugar melhor, mas em troca, né, de mandar os filhos para um outro local, essas pessoas recebem dinheiro também, os pais recebem dinheiro, para que eles consigam também ficar, se manter por um tempo, né. E o filme fala de uma mãe, de algumas mães, né, que abriram mão dos seus filhos, mandaram os seus filhos para outro país, para outro local, onde a guerra não existia, né, nesse caso é uma região diferente, né, da própria Itália, e que eles precisam se adaptar, essas crianças precisam se adaptar. Umas crianças tiveram mais sorte que as outras, né, mas muitas delas, a maioria delas teve muita sorte de ir para famílias que escolheram auxiliar outras crianças, né, assumiram ter um filho a mais para sustentar, e sustentaram, ganharam afeto, ganharam amor, e isso ainda acontece, né? Eu não sabia que isso ainda acontecia, mas para quem não sabe, eu vivo na Espanha, né? Eu vivo em Barcelona, e com as guerras aqui perto, né? Com a guerra daqui da Ucrânia, né? Muitos pais mandaram os filhos para cá, né? Então tinham escolhas, né? Aqui a gente tem a comunidade ucraniana é bem grande, graças a Deus, e daí muitos foram acolhidos por próprios ucranianos, né? E outras famílias que conseguiriam se adaptar a essas crianças, porque tem a questão do idioma, né? Também conseguiram auxiliar algumas crianças, e que isso depois eles são devolvidos para os pais, né, para as famílias, depois que a guerra acaba. Mas até que isso se acalme, né, essas crianças precisam continuar aqui no país. Então eu não sabia que isso existia ainda dessa forma tão brutal, tão ruim, tão difícil, né? Mas eu consegui ver com os meus olhos aqui que isso ainda existe, e é muito dura essa realidade. Então, quando eu assisti esse filme agora, foi difícil, né? Entender o quanto a necessidade é grande, e o quanto o amor desses pais é grande, de não se salvar, mas mandar os seus filhos para outro local, né? É claro que tudo depende, né? No filme é uma outra realidade, uma outra época, né? E a gente não sabe realmente, eu pelo menos não sei como é que está a situação desses pais, dessas pessoas que estão nos outros países, né? Mas o afeto, né? A questão da guerra, quando a gente fala, por que será que existe guerra, né? Por que será que ainda a gente tem que passar por tudo isso? E aí eu me questiono muito nessa questão, qual é a questão espiritual que está por trás disso, né? Os homens ainda são muito regidos ao ego, ao materialismo,
né? Para eles, a quantidade de terra é o que importa, não a felicidade dos outros. Né? Se eu conseguir conquistar isso, vai ser uma conquista minha, é o meu nome. Então, o ego, a arrogância, a avareza faz com que essas pessoas gerem muito sofrimento às outras, né? E a gente tem, espiritualmente, também essa devolutiva, né, de pessoas que colaboram com essas guerras, que geram essas guerras, e que numa outra vida ela vem cheia de sofrimentos, né? Ela vai demorar para voltar para cá numa condição boa, porque ela vai ter a expiação de ter que voltar numa condição muito pior, porque ela utilizou a mente dela de uma forma errada, tão inteligente para tanta coisa, né? E foi utilizar justamente a inteligência para prejudicar o próximo. Então, a questão da guerra foi a primeira reflexão que eu consegui fazer desse filme, Damião. E você? Olha, essa reflexão da guerra é aquilo, né? E o filme nos traz, né, Tati? Eu fui pegar ali quando parei ali para assistindo, e aí eu, né, pensando na sessão pipoca, é aquele lado, né? É o lado da generosidade daqueles pais, daquelas famílias que aceitam receber essas crianças, né? Visando tirar os pequenos de uma situação de pobreza, de escassez de comida, de falta de oportunidade. A ideia é que as crianças recebessem acolhimento de famílias favorecidas no norte, capazes de oferecer melhores condições de vida, de estadia. As crianças foram acolhidas por famílias no centro da Itália, que acolheram em suas casas como se fossem filhos, dando roupa, comida, sapato, mandavam para a escola, faziam que estudassem, brincassem ao ar livre, em condições saudáveis. Não eram famílias ricas, não, gente, mas sim generosas. Aí a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 3. Ou seja, somos capazes de nos conectar com a generosidade que mora dentro de cada um de nós, de confiar na vida e seguir na sua direção com a mente e o coração abertos. Como seria o mundo se, em vez de competição, né, Tati, em vez de egoísmo, houvesse mais generosidade e tolerância? Vamos encontrar a generosidade no amigo que consegue compreender nossa falta quando esquecemos o seu aniversário, e ao encontrá-lo mais tarde, ao invés de nos cobrar o esquecimento, simplesmente nos oferece o coração aberto e espontâneo de sempre. Será fruto de generosidade da alma quando não necessitamos nem esperamos por um agradecimento após ter feito um favor a alguém, não querer nada em troca. Jesus nos aconselha a cultivar a generosidade do coração, quando afirma que se alguém nos convidar a dar 1000 passos, caminhemos 2000 se necessário, e se o outro nos pedir a capa, que também possamos oferecer a túnica. Chico Xavier foi um exemplo vivo de generosidade, algo realmente contagiante e marcante em toda a sua trajetória. O médium não só nos trouxe revelações acerca do cristianismo, como também vivenciou os ensinamentos de Jesus em toda a sua plenitude, generosidade e gratidão, hein, Tati? A generosidade e a gratidão, elas deveriam caminhar juntas, né? Essas famílias que acolhem, né, essas crianças, essas pessoas, porque também às vezes temos adultos, né, que também são essas pessoas que são expatriadas aí, né, que são os refugiados, né, eles são refugiados de guerra, né, eles têm que ser recebidos com amor, né, então, quando nós conseguimos ter essa generosidade de acolher pessoas,
E daí também não precisa nem ser acolher pessoas dentro da nossa casa, né, como um filho, como um irmão, como um pai, mas acolher pessoas que estejam próximas de nós, né? E não estou falando de trazer para viver contigo, né? Mas quando a gente consegue ouvir as pessoas, quando a gente consegue ser grato porque a pessoa ouviu a outra, né? Ouviu a nós quando nós estivemos num momento vulnerável, num momento ruim, né? O filme que a gente está tratando hoje é O Trem Italiano da Felicidade. Esse filme fala de afeto, né? Fala também de egoísmo, de apego, né? Porque existem fases, né? Que a gente está muito mais ligado ao material, né? Então, a pessoa, eu não vou deixar essa pessoa ir, eu não vou deixar essa pessoa ter uma vida melhor, porque eu preciso dela perto de mim, né? Então, a gente tem essa coisa do deixar ir embora, né? Principalmente os pais, né? Que são muito apegados aos filhos, né? E é compreensível, mas a gente precisa ver até onde vai esse querer estar junto, se isso não é um apego, se isso não é egoísmo, ou se isso realmente é um afeto mal cuidado, né? O filme fala de afeto, de construção de afeto, dessas famílias que acolhem essas crianças, né, que acabam construindo um afeto, construindo um laço diferente, né, com amor, com carinho. Então, a questão da gratidão, ela vem muito nessa função, né? Pessoas que se despenderam a mudar as suas rotinas, a ter um custo a mais, né, de uma outra pessoa que vai ser tratada como um membro da família, vai ser sustentada dentro dessa família, então é uma boca a mais para alimentar, uma pessoa a mais para vestir, porque as crianças foram praticamente com a roupa do corpo, né? E é interessante porque as próprias crianças, e daí eu vou dar um spoiler de uma parte que é muito bonita do filme, que é quando eles sobem no trem e eles ganham um casaco, porque para onde eles vão é muito frio, vai estar nevando e tudo mais, eles ganham um casaco. E daí eles entram no trem, vestem o casaco, um casaco bonito, novo, e daí eles chegam lá dentro do trem para se despedir dos pais, para falar o tchau ali na janelinha e tal, eles tiram o casaco e dão para os pais, né? Falando que os irmãos vão precisar mais do casaco do que eles, que tanto que era a pobreza de onde eles viviam, né? E aí um deles fala, né, eu vou mandar então, vou tirar então e vou dar para minha mãe, porque provavelmente então ela vai vender e conseguir um bom dinheiro por esse casaco que é novo. Então, a cabeça das crianças já é outra. Elas já têm que pensar como adultos, com responsabilidades, pensar em dinheiro, porque elas precisam pensar em como os pais vão sobreviver. Então, olha só o amadurecimento precoce das crianças, que elas, preocupações que elas não deveriam ter nessa idade, e que elas aprendem e precisam ter ali naquele momento para conseguir se desfazer de algo tão novo e que vai pesar para eles, né? Vai fazer falta para eles ali na frente. Mas eles sabem que eles vão ser acolhidos, embora eles tenham medo, embora eles não queiram, embora eles não saibam como isso vai ser, né? E mais para frente, quando isso acontece, eles ficam muito gratos a tudo que eles passaram, né? E a gente precisa trabalhar essa questão da gratidão. A gente precisava fazer uma lista de todas as pessoas que ajudaram a gente em cada momento. Né, no momento tal pessoa me ajudou, no momento tal pessoa me ajudou. E mandar energia boa para essas pessoas todos os dias.
porque se foi uma coisa pequena ou uma coisa grande, não importa, naquele momento aquilo fez a diferença para você. E às vezes é uma palavra, eu não estou falando de nada material, né? No filme, eles falam dessa ajuda, mas eles falam da ajuda material e da ajuda do afeto, que é muito importante. Um outro aspecto do filme é aprender, né? Aprender com os demais. Aprender com as outras pessoas, com a história delas. E a gente muda conforme a gente vai encontrando pessoas, conforme a gente vai conhecendo as histórias, conforme a gente vai lendo os livros, vendo os filmes, conhecendo outras histórias, que talvez não tenha nada a ver com a nossa história, mas que mexe com a gente de alguma forma. Ou a gente se identifica com a história do outro, porque a gente também pensou assim, porque a gente já passou por isso, ou porque a gente quase passou por aquela situação e a gente conseguiu se livrar. Então, o filme fala dessa transformação moral, dessa transformação das pessoas, uma modificação delas, por causa dessas dores, das vitórias de cada um, né? E eu queria que o Damião falasse também um pouco sobre a questão de deixar ir, né, Damião, dessa coisa desse apego, né, dessas famílias que as famílias tiveram, e que a gente ainda tem, e que a gente ainda tem que trabalhar isso na gente, né? Olha, esse tema deixar ir, né? Eu aprendi muito aqui com a minha amiga aqui, Tatiana Benites, né? A gente vai falar um pouquinho então sobre, né? Porque o filme explora temas ali como pobreza, resiliência e humanidade, oferecendo a todos, né, uma visão emocionante e profunda de uma Itália, né, marcada pela guerra, mas cheia de esperança. Quem te ama não te segura, mas te deixa ir. A frase está presente no filme, a frase quem te ama não te segura, mas te deixa ir. Eu aprendi com a Tati, né, com a Tatiana Benites, e ela mesmo diz aqui, né, uma das questões mais difíceis da nossa vida é a nossa capacidade de deixar ir. Deixar ir é seguir o nosso caminho. Não prendemos tanto em nosso lar, nossa família, nossos amigos, pelo nosso egoísmo. Muitas vezes, não permitindo que o outro tenha liberdade de viver a sua essência, e, de fato, esse é o aspecto chave do amor. Se amamos, devemos permitir que essa pessoa siga seu fluxo e encontre o que a faz feliz, porque quando amamos, estamos realmente felizes com a felicidade do outro, independente da distância e do acontecimento, Tati. É isso, né? A gente se apega tanto às pessoas, às coisas, que a gente não deixa fluir. Essa questão do deixar ir, né? Não deixar fluir, porque isso faz a nossa vida fluir, né? E a gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender com as nossas diferenças sociais, que ainda existe muito forte no nosso planeta, né? E que a gente passa vista grossa, a gente passa pelas pessoas, a gente finge que não viu, para não precisar ajudar, para não precisar falar, para não precisar fazer nada, né? A gente precisa aprender, né? A gente dá valor também às coisas boas que a gente pode almejar. Por que a gente não pode almejar mais? Por que a gente não pode ter mais? Mas antes de ter, vamos pensar em ser mais, né, em ser pessoas melhores. Por que a gente não pode ter uma condição melhor? E o filme fala de uma maneira simples, né, mas de uma maneira dura, né, a realidade dura de cada uma das pessoas, cada um dos personagens, e fala da questão desse afeto, né, e de tudo que nos faz sobreviver às adversidades da vida, né, fala da amizade, fala das pessoas que fazem parte da nossa vida, né, fala da família,
dos meninos que se encontram, se reencontram, é uma coisa tão gostosa, né? A gente não precisa estar junto o tempo inteiro para a gente amar essas pessoas, né? Às vezes as pessoas pensam que é o tempo, né? Às vezes a gente passa uma vida inteira do lado de uma pessoa, mas a gente conhece uma outra 5 minutos e se apega a ela porque é uma sintonia muito melhor do que aquela que a gente conviveu a vida inteira, né? Então, o valor, né, da família e da amizade que são importantes também, né, Damião? Sim, né? Tão lindo, né? Quando a gente tem o filme O Trem Italiano da Felicidade, né? E quando a gente para, nós temos lá os livros dos Espíritos, questão 387, né? A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento interior? Não. Dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente, sem que hajam conhecido como encarnados. Os amigos nos auxiliam a passar pelas provas e expiações com coragem e esperança. Estamos mais felizes e desejamos saúde, cuidamos melhor do corpo e da mente, nos sentimos vivos, somos úteis. E é isso que pode nos proporcionar um grande bem-estar. E André Luiz nos lembra de que a família é a união das almas em processo de evolução e que é ajustes e aperfeiçoamento. Não temos a família que gostaríamos, não temos a família que queremos, mas temos a família que necessitamos, Tati. Quantas vezes a gente fala, vim na família errada, não era para eu estar aqui, eu não pedi para nascer, é uma frase que a gente ouve bastante, né? Eu não pedi para nascer, eu nem queria ter vindo para cá, né? E daí, quando a gente estuda e a gente conhece um pouco mais do espiritismo, e daí André Luiz, né, fala essa frase, a gente pediu, né? A gente pediu, a gente sabia que a gente ia nascer nesse lar. Nós somos aceitos neste lar. Nós somos aceitos nesta condição, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu não nasci, não morei junto com os meus pais, eu vim numa condição ruim, vim por causa de uma agressão, né? Fui abandonado, mas tudo isso nós sabíamos antes de vir para cá. Nós sabíamos, porque nós aceitamos essa condição antes de vir. E nós pensamos, eu vou conseguir dar conta de tudo isso. Por isso, tudo bem eu vir nessa condição. Mas é claro, quando a gente chega aqui, a gente esquece de tudo. Tudo que a gente já passou, tudo que a gente programou. Por quê? Porque a gente zera. E a gente tem que começar do zero. E quando a gente começa do zero, a gente se revolta, a gente não vai aceitar, né? Raras são as pessoas que aceitam todas as adversidades que elas têm que passar sem reclamar, né? A maioria de nós vai reclamar de todas as situações que nós passamos. E assim nós vamos aprendendo em meio à dor, aprendendo em meio às situações que são colocadas para nós, mas aprendendo, né? A gente precisa, né, Damião? Aprender. A gente só veio aqui para aprender. E daí a gente vai evoluindo. Essas reflexões a gente está fazendo sobre o filme O Trem Italiano da Felicidade, que fala de guerra, que fala de amor, que fala de desapego, que fala de apego, que fala de egoísmo, que fala de avareza, né? Fala de passar a perna nos outros, né? Fala de saber ouvir e de almejar coisas melhores para a gente também, né? Pessoas que têm uma visão altruísta e que a gente precisa também pensar dessa forma. Eu convido vocês que estão aqui com a gente até agora, né, a vir até o canal Tatiana Benites no YouTube, seguir a gente, deixar o seu like, deixa o seu comentário, deixa também uma sugestão de filme para a gente falar aqui, por que não? A gente já fez muitas análises de filmes que vocês sugeriram para a gente. A gente fica por aqui por hoje, mas a semana que vem tem mais. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Você acompanhou
Sessão Pipoca Espiritual.